Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo de hoje, trazendo um detalhamento acerca do segundo trimestre de 2025 da nossa querida B3SA3, nossa Bolsa de Valores. Atualmente, contando com um resultado que para muitos foi acima das expectativas, mas como sabemos, assim como todo e qualquer resultado, também apresentou alguns pontos de atenção que nesse vídeo eu vou tentar detalhar para vocês. Os tantos pontos de atenção como os pontos positivos e também fazer uma breve análise acerca do momento atual, para entendermos se vale a pena ou não aportar em B3. Fica comigo até o final do vídeo que com certeza teremos muitas informações relevantes para você que almeja investir em B3. Acessando diretamente no site da empresa, um ponto bem bacana que eu achei que se você acessar a notícia propriamente, vai ter de forma resumida os principais destaques. Claro que eu sei que muita gente às vezes não costuma analisar uma ação diretamente no site da empresa devido a ser massiva a leitura, de você ler um relatório contábil, ler uma DRE, ler um release de resultado, e realmente eu concordo, pessoal, é muita informação que, para quem às vezes está iniciando, acaba confundindo. Nesse caso de B3, eu até decidi gravar esse vídeo utilizando essa notícia para vocês perceberem que, de forma breve e resumida, você tem acesso às principais informações, mesmo sem acessar o DRE da empresa. Mas, claro, se você tiver disponibilidade, tiver um conhecimento, investe ou almeja investir em B3 atualmente, vale a pena sim também dar uma breve passada no DRE da empresa e fazer o comparativo ano após ano, trimestre a trimestre, para verificar os principais acontecimentos e avanços que a empresa teve no período. Nesse caso, lucro recorrente de B3, 1,3 bilhão, com 4,2 acima quando comparamos ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido por ação também teve um crescimento de 13,4, alcançando 25 centavos. Vale destacar, até mesmo a empresa deixou frisado, o cenário ainda está sendo impactado pela alta de juros, então em tese o mercado de renda variável, quando a taxa de juros cair, tende a ter um potencial ainda maior de crescimento. Isso faz com que a receita de B3, SA3 em cenários de alta de renda variável seja também fortalecido. Mas hoje, nos dias atuais, mesmo com o cenário adverso, a empresa, como vimos, trouxe um lucro acima do que era esperado, um avanço bem importante, que com certeza é um ponto positivo desse resultado. Os mercados que a empresa atua, derivativos foi um dos principais impactados nesse trimestre, somando 11,8 milhões, uma queda de 2,9 em relação ao mesmo trimestre. A receita por contrato cresceu e os derivativos de balcão também tiveram um crescimento de 13,9. No segmento de renda fixa, tivemos um crescimento de 13,5 em novas emissões e 17,9 no estoque, atingindo 8,1 trilhões em custódia, números extremamente relevantes. O Tesouro Direto também teve um aumento no número de investidores e no número de estoque de títulos públicos. Pontos positivos. Mercado de renda variável, volume médio financeiro, teve uma alta de 9,2, com crescimento em ações, crescimento em ETFs e um crescimento de 73,8% em BDRs. Isso é um dado muito importante, pessoal, que quem me acompanha sabe que eu comento a importância de você diversificar o seu portfólio, principalmente em cenários externos, como é o caso dos ativos americanos, as BDRs. Nesse caso, tivemos um avanço de 73,8% nesse trimestre. Muita gente começando a investir aí em BDRs, diversificando seu patrimônio. Em empréstimos de ativos, apresentou um crescimento de 19%. De modo geral, basicamente, todas as frentes, tirando o mercado de derivativos, tiveram aumento bem atrativo nesse segundo trimestre de B3. Isso, por consequência, fez a receita subir e o lucro também. Soluções para mercado de capitais. Solução de dados aumentou 2,8%. Receita total teve um crescimento de 2,5%. Receitas da depositária para mercado à vista, alta de 3,7%, explicada por um maior saldo médio na depositária. Número médio de investidores também cresceu. E a listagem e soluções para emissoras de títulos, nesse caso, teve um resultado em linha com o mesmo trimestre do ano passado, mas avançando em comparação ao trimestre anterior. Mais alguns pontos positivos que basicamente avançaram em todas as frentes. Soluções analíticas de dados. Aqui até eu não vou adentrar tanto por eu perceber que não seja tão relevante assim, por mais que a receita é impactante, claro, 258 milhões, comparado ao resultado final é um número bem positivo, mas na minha visão não teve nada de muito anormal aqui. Um ponto que eu acho bacana nós destacarmos é aqui diretamente em tecnologias e plataformas. A receita total do segmento foi de 460 milhões, com um crescimento de 12,6%. Porém, dentro dessa segmentação, as despesas da companhia registraram crescimento de 15,8%. E isso foi impactado por alguns motivos, como uma melhor calendarização dos projetos.
distribuindo o melhor volume de entregas ao longo do ano, despesas com incentivos ao futuro de Bitcoin, um ponto bem importante que fez com que também as despesas operacionais da B3 avançassem, visto ela estar cada vez mais investindo também nesse segmento de futuros, financiamento de veículo e segmento de dados, que possuem receita atreladas aos produtos, e pelo impacto da correção anual de salários e provisões judiciais, de acordo com o preço de B3, que apresentou valorização de 42,4% no período. As distribuições aos acionistas somaram 580 milhões, sendo 378 em JCP e 202 em recompras. Um ponto que, na minha visão, poderia até ser melhorado para quem busca uma renda passiva, para quem almeja ter uma renda mais constante, é a questão da distribuição de dividendos da B3. Mas vale destacar que isso não é um ponto negativo propriamente. Eu sempre costumo dizer, se você busca renda passiva e aquele dividendo yield da empresa não te atende, simplesmente você investe em outra empresa. Não é porque a empresa não distribui dividendos que ela é ruim. Temos excelentes empresas que não distribuem proventos e que têm uma receita operacional, um lucro líquido final muito atrativo e que tende a valorizar no longo prazo. B3 é um dos casos. O ponto principal dela não é o dividendos, é a valorização da cota. Tanto que depois vamos dar uma olhadinha no preço justo diretamente ali no Investing Pro para entender o valuation atual. Mas é um ponto que, convenhamos, se a empresa distribuísse um número mais elevado de dividendos, eu gostaria muito e muitos investidores que buscam uma renda passiva, com certeza, considerariam a alternativa de inclusão no portfólio. Aqui então vale destacar, pessoal, o forte investimento que a empresa está fazendo. Na agenda de produtos, o destaque foi o lançamento dos futuros de Ethereum e Solana, avançando também em outros criptoativos, que é algo que tendem a se valorizar no longo prazo dentro de um ambiente regulado, que é a questão da B3. No mercado de índices, desenvolvidos novos derivativos indexados aos índices, e no mercado de juros, criados novos contratos futuros de juros offshore, incluindo taxa de juros do México, dos Estados Unidos e da União Europeia. Por fim, em julho, a B3 anunciou o lançamento de contratos futuros de ouro, com liquidação exclusivamente financeira, que irá facilitar o acesso dos investidores ao mercado de ouro. Várias frentes a empresa está crescendo. Hoje, sabemos que B3 tem e continuará tendo uma grande dúvida, que é a possibilidade de uma concorrência. Hoje, basicamente, ela é um monopólio no Brasil. Porém, muitos investidores possuem esse medo de surgir uma nova bolsa de valores e fazer com que a receita da B3 seja fortemente impactada. Mas confesso que desde quando eu invisto em B3, tem esse rumor, continuará sempre tendo. Sempre existirá a chance de ter uma nova concorrente, uma nova bolsa de valores brasileira. Mas até então, não temos notícias concretas acerca disso. E enquanto isso não ocorre, B3 segue avançando em várias frentes. Mesmo estando em um cenário adverso, que é o cenário atual de alta de juros, a empresa trouxe um excelente resultado, aumentou as suas receitas e está investindo fortemente em outros segmentos, como é o caso de índices futuros de criptomoedas e assim por diante, trazendo também projeções boas para o futuro. De forma resumida, pessoal, principais pontos positivos e negativos então da empresa. Primeiro, os pontos de atenção: aumentos das despesas operacionais, principalmente em novos produtos como o futuro de Bitcoin. Não podemos negar que aumento de custos e despesas na proporção que teve de aproximadamente 15% de avanço é um ponto de atenção. Queda de derivativos, em específico, foi somente esse segmento que não avançou, então não deixa de ser um ponto totalmente negativo, visto que as outras frentes aumentaram, mas ainda assim é um ponto a ser observado. PL e o PVP, que são dois indicadores fundamentalistas em patamares mais elevados, também não é um ponto totalmente negativo, mas você deve considerar na sua análise de investimento. E o dividendo poderia ser melhor. Novamente, pessoal, se vocês olharem para os 4 pontos de atenção, nenhum deles é um ponto extremamente negativo. Aumento de despesas nesse segundo tri não garante que teremos um avanço tão forte assim nos próximos trimestres, pode ter sido algo pontual. Queda de derivativos também. PL, PVP e dividendos são indicadores fundamentalistas que não implicam o resultado operacional especificadamente da empresa. Então, são pontos de atenção. Você, como investidor, deve considerar esses pontos para verificar se a empresa atende a sua estratégia de investimento. Mas, ao mesmo tempo, vale ressaltar: o dividendo ser um pouquinho mais baixo não é um ponto negativo. É um ponto que pode ser melhor? Pode, mas não considere como um ponto negativo. Se você busca renda passiva de 10, 12% de dividendos ao ano, você simplesmente investe em outra empresa. Pontos positivos: lucro acima das expectativas, fato, não podemos negar. Forte crescimento em ações, ETFs e BDRs, principalmente, como vimos. Um ROI chegando próximo a 24%, um retorno sobre o patrimônio muito forte. E mesmo com alguns indicadores elevados, o valuation, na minha visão, ainda segue atrativo. Conclusão final: resultado muito bom.
empresa melhorando outras fontes de receita visando minimizar cenários adversos de curto prazo, porém ainda enfrenta desafios com despesas e custos com novos produtos. Todos esses investimentos que a empresa está fazendo e almeja fazer no futuro, com certeza trará custos mais elevados. Cabe à empresa fazer um balanço adequado entre receita e custos, visando manter também um lucro atrativo a nós acionistas. E acessando aqui diretamente na plataforma do Investing Pro, pessoal, só para exemplificar o quão completa é essa plataforma, se você ainda não é assinante, eu vou deixar primeiramente aqui em cima no card um vídeo completo exemplificando as principais ferramentas que a plataforma do Investing Pro proporciona. Se você assistir, gostar e tiver interesse, acesse o link da descrição que eu tenho o meu cupom de 15% off sobre o valor final da assinatura. Eu tenho certeza que se você almeja entender de investimentos e busca fazer análise dos seus ativos, vale a pena você ter o conhecimento dessa plataforma que é completamente rica de informações necessárias para as suas análises. Nesse caso, exemplificando a B3, de cara já temos hoje um dos principais indicadores que muita gente me questiona, que é o preço justo. Hoje, segundo a plataforma do Investing Pro, teríamos um preço justo médio de R$ 18,34 para a B3. E esse preço, vale destacar que não é um preço que veio aleatoriamente, ele foi baseado na média de 13 modelos de valuation. E aqui, se você tiver disponibilidade e também tiver a vontade de aprender, que é o principal fator preponderante em análise, você pode detalhar como funciona cada metodologia de investimento e entender a tese por trás desse preço justo. Aliado ao preço justo, temos outros indicadores relevantes, histórico financeiro da empresa, relação preço sobre o lucro, retorno, lucro líquido da companhia, projeções para o futuro, por exemplo. Se clicarmos aqui em exploração de dados, teremos uma gama de indicadores que com certeza cabe muito bem na nossa análise. Entre elas, por exemplo, a previsão de lucro líquido. Se você clicar aqui, você vai ter a previsão do lucro que era para agora no segundo trimestre de 1,23 bilhões e também a previsão do lucro para 2025, nesse caso de 5 bilhões. Com certeza, pessoal, esses indicadores sozinhos não vão ser suficientes para você tomar a sua decisão se vale a pena ou não investir, mas eles em conjunto, analisando todos os indicadores e também alguns detalhes sobre os últimos resultados, faz com que tenhamos um conjunto de informações que nos ajudem a tomar a melhor decisão de escolha. Hoje, B3 está sendo recomendada na minha área de membros e o preço atual, na minha visão, é um preço bem atrativo de entrada. Claro, também considerando esses desafios que de fato a empresa ainda enfrenta agora no curto prazo, mas ainda assim, na minha visão, temos margem de segurança para investir atualmente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo se você quiser ver outra análise detalhada como essa e também compartilhe com os seus amigos para que esse conteúdo chegue de modo gratuito para mais investidores que, assim como você, possuem B3 ou almejam investir em B3 atualmente.